Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva e o tema da aula de hoje é Preâmbulo da Constituição. Mas, em relação ao preâmbulo, o que é? Cai em provas e concursos? Tem força normativa? Serve de parâmetro para as ações de constitucionalidade ou inconstitucionalidade? Cria direitos e obrigações? É norma de reprodução obrigatória nas constituições estaduais e leis orgânicas do Distrito Federal e municípios? O que é o preâmbulo? Preâmbulo é a parte preliminar em que se anuncia a promulgação de uma lei ou um decreto. É uma breve declaração, uma introdução com o intuito de esclarecer termos gerais e princípios fundamentais e orientadores da Constituição. Vamos ao preâmbulo da nossa Constituição? Diz assim: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instruir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundadas na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Aonde está localizado o preâmbulo na nossa Constituição? Ele está logo no início, né? Aqui temos um exemplo da Constituição tirado aí do site do Planalto. E nós vemos que, antes do título, temos ali localizado o preâmbulo, nessa parte exatamente aí. Cai em provas e concursos? Afinal, cai em provas e concursos? Sim, cai em provas e concursos. Já foi cobrado em concursos para o STF, cargo de analista judiciário, para o MPE de Minas Gerais, promotor de justiça substituto, para ARCE do Ceará, procurador autárquico, para a ANP, Agência Nacional do Petróleo, especialista de regulação, para o TJ, analista judiciário, dentre outros concursos. Então, é matéria muito importante para os seus estudos. Tem força normativa? Não, o preâmbulo não tem força normativa. Nós vimos na outra aula de estrutura da Constituição que o preâmbulo não tem força normativa. Aprofundando mais no tema, vamos ver por quê. O ministro Carlos Veloso, relator da ADI 2076, ele vai dizer assim: não se situa no âmbito do direito, mas no domínio da política, refletindo posição ideológica do constituinte. Não contém o preâmbulo, portanto, relevância jurídica. Serve, então, de parâmetro para as ações de constitucionalidade ou inconstitucionalidade? Não, o parâmetro não serve, o preâmbulo não serve de parâmetro para as ações mencionadas. Por quê? Porque, como nós vimos, ele não tem relevância jurídica, ele se situa no campo da política. É a tese da irrelevância jurídica. Cria direitos e obrigações? Não, o preâmbulo não cria direitos e obrigações, uma vez que somente a lei cria direitos e obrigações. É o princípio da legalidade, né? O princípio da reserva legal, que é decorrência do princípio da legalidade. Aonde está esculpido o princípio da legalidade na nossa Constituição? No artigo 5º, inciso 2, nós vemos o seguinte texto: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer coisa alguma, senão em virtude de lei. Ou seja, nós, os particulares, podemos fazer tudo o que a lei não proíbe, tá? Nós temos a liberdade. Outro artigo para a gente estudar,
Artigo 5º, inciso 18 da Constituição, estabelece que a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento, ou seja, a liberdade. Não é bem assim em relação à administração pública, porque o princípio da legalidade também pode ser observado no âmbito do direito administrativo. E no âmbito do direito administrativo, nós temos no artigo 37, que diz que a administração pública direta, indireta, indireta de qualquer um dos poderes da União, dos estados e do DF e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nós conhecemos isso como LIMP. Quem não conhece essa palavra LIMP não estudou ainda para concurso. Tá? Artigo 37. Então, à medida que o particular tem a liberdade para fazer o que a lei não proíbe, a administração pública, ao contrário, somente pode fazer o que for expressamente autorizado por lei. O artigo 37, inciso 19, diz assim, determina que somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação. Nós entraremos melhor nesse tema na nossa aula sobre o artigo 5º. Você pode procurar aqui no canal do YouTube e nós abordaremos melhor este assunto. Tá? Voltando ao preâmbulo, é norma de reprodução obrigatória nas constituições estaduais e leis orgânicas do DF e municípios. Sabemos que o poder derivado decorrente, o poder delegado aos estados e municípios, os estados e municípios podem confeccionar a sua própria Constituição. A pergunta é, essas constituições obrigatoriamente têm que reproduzir o preâmbulo em suas constituições? Qual é a resposta? A resposta é não. Como vimos na ADI 2076, o relator ministro Carlos Veloso vai dizer que não é norma de reprodução obrigatória. Mas observe o nosso preâmbulo, o que está destacado no finalzinho do texto. Exatamente, sob a proteção de Deus. Ora, o nosso Estado não é laico? O nosso Estado, outrora, na Constituição de 1824, por exemplo, era um Estado que adotava o catolicismo como religião oficial do Brasil. Mas nós sabemos que logo após foi declarado que o nosso Estado é laico. A Constituição passou a não mais abranger. Mas agora, nesse preâmbulo, nós temos sobre a proteção de Deus. Não existe religião oficial na República Federativa do Brasil. Desde 1890, no decreto número 19A, houve a separação total entre o Estado e a Igreja. Logo, a República Federativa do Brasil é um país laico ou não confessional. A palavra laico é vista como um atributo de um Estado que funciona separado da religião. Mas preste atenção, laicidade, será que é igual a laicismo? Laicidade significa neutralidade religiosa. Laicismo significa intolerância estatal às religiões. O nosso país, ele é laico, Há uma neutralidade religiosa. Nosso país não é intolerante às religiões. Tanto que a nossa própria Constituição, ela vai dar liberdade para as religiões. Vamos ver alguns exemplos? O STF já se pronunciou a respeito dizendo que a invocação de Deus no preâmbulo não enfraquece a laicidade do Estado brasileiro. Laicidade é marca da República Federativa do Brasil. Vejamos. Artigo 5º, inciso 6º, estabelece que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas
liturgias. Veja que a própria Constituição protege o exercício do culto religioso, seja ele qual for, bem como os locais onde ele é praticado. O artigo 5º, inciso 8, vai dizer também o seguinte: ninguém será privado dos direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Tem mais. O artigo 19, inciso U da Constituição, estabelece que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios o quê? Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público, ou seja, o Estado não vai embaraçar o funcionamento, o Estado não vai estabelecer cultos religiosos nem igrejas, certo? O Estado é laico e há a liberdade de religião. O povo brasileiro tem sentimento religioso em sua maioria, e mesmo não sendo imposto tal afirmação, esse sentimento já justifica a inserção do texto na Constituição. A história do Brasil está ligada intimamente à religião, e a Constituição da República Federativa do Brasil traz alguns exemplos. Vamos ver? Artigo 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Parágrafo 1º. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Veja que há uma liberdade, caso seja necessário, caso se opte pelo ensino religioso, de se colocar como uma matéria facultativa, até mesmo nas escolas públicas de ensino fundamental. Note também o artigo 226, parágrafo 2º, que diz: o casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei, equiparando o casamento religioso ao civil em seus efeitos. Mas, em matéria de Estado, devemos evitar as paixões religiosas. Vamos às questões de concurso? MPE-CE 2011, promotor de justiça, banca FCC. A invocação a Deus, a proteção de Deus, constante no preâmbulo da Constituição da República vigente. Letra A, é inconstitucional. Letra B, é ilícita. Letra C, não tem força normativa. Letra D, não foi recepcionada pelo texto constitucional. Letra E, é expressão de reprodução obrigatória nas constituições estaduais. Como nós vimos, na letra A, não é inconstitucional. Sequer serve, para uma base normativa, jurídica, ele só está situado no cunho da política. É ilícito? Não. A menção a Deus, o preâmbulo na Constituição é algo totalmente lícito. Letra C, não tem força normativa. Será que é? Letra D, não foi recepcionada pelo texto constitucional. Não foi recepcionada? O Instituto da Recepção é diferente de uma nova Constituição. A Constituição já trouxe desde o início o preâmbulo, mas tem um vídeo aqui no canal que te explica melhor sobre o fenômeno da recepção. Importa saber nesse momento que a letra D não está correta. Letra E, é expressão de reprodução obrigatória nas constituições estaduais. Essa está fresquinha na mente, Nós vimos que não é norma de reprodução obrigatória nas constituições estaduais. Qual é o gabarito? Letra C, não tem força normativa. Ele situa-se apenas no campo da política. TCU 2011, Auditor Federal de Controle Externo, Banca CESP. A respeito da estrutura da Constituição Federal de 1988 e das constituições estaduais, julguem os itens a seguir.
O preâmbulo da Constituição é norma de reprodução obrigatória nas constituições? Veja, uma pergunta simples, cai em concurso, como nós falamos no começo do vídeo. Então, estude. Certamente com essa aula, as perguntas de preâmbulo serão resolvidas por você na sua prova e é ponto garantido. Correios 2011, analista de Correios, Banca CESP, cargo advogado. O preâmbulo constitucional estabelece as diretrizes políticas, filosóficas e ideológicas, quase que não sai, da CF, razão pela qual pode servir de elemento de interpretação e de paradigma comparativo em eventual ação de declaração de inconstitucionalidade. Ora, nós vimos o quê? Que ele não está situado no campo jurídico, ele não tem força normativa, né? Ele está sendo situado no âmbito da política. Embora possa até servir de um parâmetro de interpretação da visão do constituinte originário, né? Ele não pode servir de paradigma comparativo em eventual ação de declaração de inconstitucionalidade. Então, essa resposta ela está exatamente, exatamente errada. Claro que está errada, nós vimos, tá? Bom, esse é um vídeo aqui do canal e espero que tenha contribuído para que você definitivamente responda as questões do concurso sobre preâmbulo e não erre mais, tá? Temos outros vídeos aqui no canal sobre a estrutura da Constituição, sobre o ADCT. Eu sugiro que você possa compartilhar, possa vir a estudar também esses institutos e para poder melhorar o seu aprendizado aí na sua prova, você tirar aquela nota que você precisa, aquela nota da faculdade, aquele concurso que você precisa, a prova da OAB, ou seja lá em qual área você deseja, da área jurídica, ela é muito abrangente, certamente vai te ajudar, tá? Por fim, curta, compartilha, se inscreva no canal, tá? E Deus abençoe você.